Receba um palco o nosso especialista técnico Datadog, Juliano Costa. Olá, olá, olá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Massa. Legal ver a casa cheia. É muito bom estar aqui. Bom, como ele disse, meu nome é Juliano Costa. Eu sou Developer Advocate na Datadog e eu vou ser o MC de vocês hoje. Ou, como eu não vou cantar funk, vou ser só o mestre de cerimônias hoje. Bom, vamos lá. A gente está começando o primeiro Datadog Summit em São Paulo. Espero que seja um evento que aconteça nos próximos anos. Então, é bom ver todo casa cheia, porque isso mostra que a audiência está engajada com a gente. Um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje. A gente começa agora com o Keynote. Aí, depois disso, a gente tem uma pausa para almoço e o hall de Expo vai estar aberto, então vocês podem passear pelas coisas que estão acontecendo ali. Depois a gente tem algumas sessões no período da tarde e depois do evento um happy hour, que eu espero ter a oportunidade de conectar mais com vocês. Mas não é só isso. Durante todo o evento a gente tem algumas estações, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas de demo de produto. No canto direito, lá atrás, tem o AWS Game Day. Então, se você quiser um adesivo com esse logo da Datadog, que é de uma das guildas que a gente tem, do Somos, o Scott imprimiu alguns adesivos para a gente. Então, passa lá, participa do Game Day e pega seu adesivo. A gente tem também, no hallway, a gente tem algumas tracks e snacks. Então, fique à vontade, se você estiver com fome, quiser beber alguma coisa. E, se por acaso você tiver on call e for acionado, a gente sabe que a vida não é só flores. A gente tem um lounge também que você pode ir lá e ter um espaço safe para atender e responder esse chamado. Se você precisar de Wi-Fi, atrás do seu crachá tem a network e o password. Então, você pode conectar usando o Datadog Summit, password São Paulo 2025, SIP maiúsculo. Se você esquecer, está atrás do seu crachá. E agora a gente vai começar com o nosso primeiro keynote. Eu queria chamar minha colega de trabalho, a Daniela, para falar um pouquinho sobre a Datadog para vocês. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para poder falar sobre a jornada da Datadog, a nossa jornada de inovação. Mas, antes disso, falando um pouco sobre mim, chamo Daniela, como o Juliano disse, sou portuguesa, como já devem ter reparado também pelo meu sotaque, e significa também que vão ter de ouvir algumas expressões e por isso ser um pouco pacientes comigo, como monitorização, ao invés de monitorar, ou utilizadores em vez de usuários. A parte disso, penso que estaremos mais ou menos a compreender o que eu irei dizer. Falando um pouco da minha jornada, juntei-me à Datadog em 2023 como diretora de engenharia na área da segurança. Antes disso, estive cerca de 13 anos numa empresa chamada Checkmarx, uma empresa focada na segurança das aplicações, mais próximo do código. Por isso, de uma forma geral, a minha trajetória profissional tem sido focada na segurança. Mas, em paralelo, tenho também mantido como professora numa universidade chamada IPCA, onde cubro uma variedade de tópicos fundamentais como algoritmos, até tópicos mais específicos como desenvolvimento de videogames. Hoje vou focar-me então na inovação, na nossa jornada na Datadog, tentando sempre manter-me o mais próximo da realidade e com casos de uso específicos. Falando um pouco então sobre a nossa jornada, que começou em 2010 com uma missão muito clara: quebrar os silos que normalmente existem nas equipas ou entre as equipas de desenvolvimento, negócios e operações,
através de uma plataforma de dados unificada em tempo real. Quando, em 2012, já tínhamos uma base sólida de observabilidade e já monitorizávamos infraestruturas em ambientes complexos, desde hosts, containers, processos e muito mais. Em 2017, demos um passo significativo com a introdução do chamado Application Performance Monitoring, ou APM, e o Distributed Tracing, algo que permitia às equipas compreenderem ainda com mais detalhe as suas aplicações distribuídas. Continuamos com a nossa evolução e em 2018 introduzimos a gestão de logs e os primeiros sinais de inteligência com os alertas do Watchdog, um sistema que permite a detecção automática de anomalias. E esta evolução demonstrava o nosso claro compromisso contínuo de ajudar ou de responder às necessidades reais das equipas técnicas, com visibilidade, com contexto e com colaboração, tudo numa única plataforma. Mas existe algo fundamental na Datadog, a nossa obsessão pelos clientes. Hoje são mais de 30 mil, muitos hoje aqui presentes, e é de facto interessante ver tanto entusiasmo com o valor que entregamos. Mas o impacto que conseguimos gerar está diretamente relacionado com uma decisão estratégica. Investimos 28% da nossa receita em engenharia. Este número é excepcional, principalmente quando comparado com a média da indústria, mas é este investimento que nos ajuda a continuar a evoluir a plataforma, a continuar a inovar e a entregar valor real todos os dias aos nossos clientes. No entanto, a nossa jornada não parou em 2018, bem pelo contrário, estávamos apenas a começar. Estávamos a começar a acelerar a nossa jornada, como podem ver aqui neste slide, com os inúmeros produtos que temos vindo a lançar. Só em 2024 lançamos 21 novos produtos em centenas de funcionalidades e integrações. Na Datadog pretendemos abordar e resolver a complexidade. Para isso precisamos de cobrir toda a stack, sistemas, redes, containers, serverless, segurança, experiência do utilizador. Tudo isto junto com mais de 850 integrações. Mas nós não pretendemos apenas trazer dados isolados. Pretendemos sim trazer dados com contexto que permitam responder a perguntas complexas do vosso dia-a-dia. Perguntas como, por exemplo, como estão os meus sistemas? Como estão os meus serviços? Como estão as minhas equipas estruturadas e a colaborar entre si? Perguntas que vos permitem ajudar a responder à complexidade do dia-a-dia e a acelerar a vossa jornada. Então, nos próximos minutos é nisto que me vou focar. Falar de algumas das inovações que temos feito na Datadog. Obviamente, não poderei cobrir todas estas inovações e por isso vou dar uma visão geral de algumas delas. Ora, a nossa jornada, como já mencionei, começou com a observabilidade. Foi aqui que vieram os logs, as métricas, a infraestrutura, os traces da APM. E quando já tínhamos uma base sólida de observabilidade, que já mencionei, começámos ou passámos não só a monitorizar, mas também a operar e a otimizar. E é neste contexto que vos quero falar do Log Workspaces, uma funcionalidade que permite analisar com ainda mais detalhe os vossos logs. Basta pensarem no que acontece no caso de um incidente, quando pretendemos executar complexas consultas para tentar perceber o que realmente se passou. Com Logs Workspaces é possível fazer ou trazer dados de várias fontes de dados, correlacionar esses dados, agregá-los em vários níveis, extrair informações específicas e ainda adicionar visualizações que permite compreender melhor os dados transformados. Tudo possível com o Log Workspaces. Talvez uma outra faceta que não seja tão conhecida quanto a parte core do nosso produto é a observabilidade dos dados. E esta, na verdade, é uma das áreas mais importantes, porque são os dados que impulsionam o vosso negócio. E ao longo do tempo temos vindo a dar, ao longo dos anos, temos vindo a dar suporte a toda a stack de dados, desde bases de dados, a jobs de Spark, Databricks ou até fluxo de dados de Kafka.
tudo com soluções específicas para cada tipo de tecnologia. Recentemente introduzimos 2 funcionalidades, ainda em pré-visualização, que são o Data Quality Monitoring e o Data Jobs Monitoring. O Data Quality Monitoring permite perceber, por exemplo, de onde vêm os vossos dados, se estão ou se foram modificados, se estão corretos ou devidamente atualizados. Este produto foi construído com base no OpenLineage, uma framework aberta da Linux Foundation e da qual a Datadog é um grande contribuidor. Em relação ao Data Jobs Monitoring, é uma funcionalidade que permite perceber se os jobs de processamento de dados estão a ter a eficiência pretendida. Se, por exemplo, estão a consumir mais recursos computacionais do que era suposto, se são ineficientes, permite receber alertas para jobs falhados ou ainda comparar múltiplas execuções para assim compreenderem se é necessário fazerem otimizações ao nível da configuração e provisionamento. Mas algo que ouvimos com frequência da vossa parte é que a Datadog está amplamente implementada nas vossas organizações. O que significa que milhares, se não dezenas de milhares de recursos precisam de ser geridos. Então, trouxemos várias inovações para o núcleo do produto e uma delas é o Cloudcraft, uma empresa que adquirimos há algum tempo e que agora está totalmente integrada na Datadog. Com o Cloudcraft podem ver não só ou visualizar a infraestrutura, mas também perceber a complexidade do vosso ambiente e identificar problemas. E isto porque nós não nos limitamos apenas à visualização. Trouxemos contexto adicional, 2 camadas. O Agent Overlay, que permite identificar lacunas de observabilidade, e o Security Overlay, que permite identificar que partes da infraestrutura estão expostas a vulnerabilidades. Mas falarei de segurança um pouco mais à frente. Tudo isto, mais uma vez, para trazer equipas diferentes para uma mesma plataforma e assim quebrando silos dentro da organização. Mas agora que falámos um pouco sobre a monitorização da infraestrutura e perceber como estão os nossos recursos, pensemos como é que os vossos utilizadores estão a usar os vossos produtos. Foi por isso que, em 2019, introduzimos o Real User Monitoring, que recolhe informação de utilização do vosso site. Depois, introduzimos o Session Replay, que vem aqui no slide, que basicamente permite ver as sessões dos utilizadores e assim compreender padrões de comportamento ou até mesmo identificar alguns problemas. Algo que introduzimos recentemente é o Product Analytics, uma funcionalidade que, na realidade, permite transformar os vossos utilizadores numa espécie de gestor de produto com total visibilidade do produto de ponta a ponta. Na realidade, com o Product Analytics, podem responder ou analisar a experiência real do utilizador e responder a algumas perguntas críticas. Onde começou a sua jornada? Para onde vai? Onde clicou? Ou onde perdemos os utilizadores? Desta forma, podem tomar decisões com confiança em relação ao desenvolvimento do produto. Podem também, por exemplo, perceber o impacto de uma alteração funcional. Será que resolveu uma frustração do utilizador previamente identificada ou introduziu algum problema de performance? Permite também identificar os caminhos ideais, ou os chamados Golden Path, para aumentar a adoção de novas funcionalidades ou conversão de utilizadores. Com o Product Analytics podem criar funis de conversão, mapas de calor, segmentar por tipos de utilizador e muito mais. E tudo isto com a mesma informação recolhida pelo Real User Monitoring. O que fizemos foi adicionar uma camada de análise e de visualização. E isto é excelente porque permite-nos ligar o mundo de IT ao negócio real. No entanto, obviamente não poderia encerrar esta parte da nossa jornada da observabilidade sem falar de inteligência artificial. Também nós temos adotado a inteligência artificial no nosso dia-a-dia e incorporado nos nossos produtos. E sabemos também que vocês o têm feito para criar produtos melhores. Mas o que acontece muitas vezes é que nas aplicações alimentadas por modelos LLM, elas funcionam como uma espécie de caixa negra. Nós fazemos um prompt ao modelo, recebemos uma resposta,
mas não sabemos bem o que está a funcionar por trás. E isto é crítico porque impacta a experiência dos vossos utilizadores. Foi por isso que desenvolvemos uma solução completa de observabilidade para aplicações alimentadas por modelos LLM. Não só para perceber como funciona o seu modelo interno, mas também as respectivas respostas. Com esta funcionalidade podem perceber, porque nós colecionamos métricas de qualidade e também de segurança, perceber se o modelo está a alucinar ou a inventar factos, se a resposta é rápida e assim evitando frustrações por parte do utilizador, se a resposta é relevante e ainda identificar potenciais utilizadores maliciosos através da identificação de fuga de informação sensível ou da execução de ações indesejadas, as chamadas prompt injections. De facto, esta funcionalidade foi um marco na observabilidade aplicada à inteligência artificial. No entanto, não paramos por aqui e, na verdade, temos feito muitas outras inovações com a inteligência artificial. No entanto, vou apenas mencionar mais uma delas. O Bits AI. O Bits AI é um copiloto integrado em toda a plataforma da Datadog que permite identificar e resolver problemas nas vossas infraestruturas e aplicações. É um copiloto de inteligência artificial que visa simplificar e acelerar a resolução de incidentes. Sempre que acontece um incidente, o Bits AI agrega toda a informação relacionada com eventos que possam estar relacionados ou que tenham levado a esse incidente. Analisam informações essas que muitas vezes seriam difíceis nós, humanos, de as capturar. O Bits AI está sempre a executar em segundo plano, a tentar perceber que mais informações precisa de trazer para o incidente. E isto permite às equipas focarem-se naquilo que realmente importa, a remediação. Mas, além disso, o Bits AI não fica por aqui. Permite ainda identificar incidentes relacionados, porque tem acesso a todos os incidentes disponíveis na plataforma e também gera uma versão inicial do post-mortem. Obviamente, terão depois de rever e reajustar conforme necessário. Por isso, podem pensar no Bits AI, naquele analista de incidentes que está disponível todo dia, todos os dias, que nunca se esquece de nada e está sempre pronto a ajudar. No entanto, isto foi apenas a nossa primeira parte da jornada. Quando nós tínhamos a tal base sólida de observabilidade, então começamos a perguntar-nos qual seria o próximo perfil de utilizador que faria sentido apoiarmos. Rapidamente chegamos à conclusão que seriam as equipas de segurança. Foi porque percebemos que os dados de observabilidade, quando analisados e transformados de um ponto de vista diferente, já continham informação crítica para as áreas de segurança. Além disso, as equipas de DevOps já usam a nossa plataforma todos os dias. Fez sentido, então, trazer também as equipas de segurança para estarem lado a lado. Além disso, os nossos produtos de segurança foram criados com o objetivo de remover barreiras à adoção. Remover aquela fricção que normalmente existe na adoção de produtos de segurança por serem difíceis de implementar e de operar. Não vou poder, obviamente, mais uma vez cobrir todos os produtos que temos lançado desde 2020, mas vou mostrar como é que nós cobrimos as diferentes áreas críticas da segurança. Na realidade, a ideia que nós temos para os produtos de segurança é que sejam integrados de uma forma fluida nos fluxos de trabalho das vossas equipas. Começando pela camada de Threat Management. Se já estão a usar o nosso produto de gestão de logs, então estão a um passo ou uma distância de um clique de terem informação de segurança nesses mesmos logs. Isto porque o Cloud SIEM permite a detecção de ameaças em tempo real por relacionar dados e métricas presentes nesses logs, mas transformando em insights acionáveis. E isto é particularmente útil para as equipas de SOC. Para as aplicações web, APIs e microserviços, expandimos as nossas capacidades de APM para ser possível detectar vulnerabilidades em runtime e dar uma resposta rápida, permitindo proteger, assim, os serviços críticos. Aqui refiro-me ao App and API Protection.
No Cloud Security, se já estão a monitorizar a vossa infraestrutura, então também temos uma oferta de produtos nativos para a cloud. Podemos, por exemplo, identificar vulnerabilidades na vossa infraestrutura, nos hosts e containers, riscos de identidade ou configurações incorretas na infraestrutura. Tudo isto, ou alguns destes produtos, apenas usando o agente que já é usado para monitorizar a vossa infraestrutura. Finalmente, na camada de Code Security, e embora tenhamos começado a nossa jornada mais próximo do runtime, este ano começamos a deixar a nossa pegada na parte estática. Com os produtos de Code Security é possível analisar os vossos repositórios automaticamente, detectar vulnerabilidades e integrar nas pipelines de CI/CD. Aqui o objetivo é muito simples: detectar as vulnerabilidades antes que cheguem à produção. No entanto, algo diferenciador dos produtos de segurança da Datadog é o facto de se integrarem com ferramentas de colaboração e resolução de incidentes. Integramos com PagerDuty, Slack, Jira. Além disso, temos automações de workflows ou funcionalidades para automação de workflows, permitindo assim agilizar as operações de segurança. Podemos assim dizer que a Datadog cobre de ponta a ponta, desde o código até à cloud, passando por detecção de ameaças até à resolução de incidentes. Mas, obviamente, não poderia terminar mais uma vez esta parte da nossa jornada sem falar de inteligência artificial. A verdade é que a maior parte dos nossos anúncios relacionados com inteligência artificial serão feitos na nossa conferência DASH, que acontece no próximo 10 de junho. No entanto, vou dar uma ideia de onde é que nós temos vindo a focar na segurança. A verdade é que a inteligência artificial tem demonstrado uma capacidade tremenda de detectar padrões e comportamentos que escapam muitas vezes a uma análise humana. Então, é aqui que nós temos utilizado a inteligência artificial para reduzir o ruído e permitir-nos focar naquilo que realmente importa em ambientes complexos e altamente dinâmicos, seja por detectar anomalias, identificar vulnerabilidades de alto risco ou até mesmo antecipar ataques com base em padrões emergentes. Mas isto é apenas o início. Ora, para terminar, e voltando à missão inicial que referi, quebrar silos com a nossa plataforma, a verdade é que nós temos a tecnologia, temos os casos de uso, mas tudo isto apenas importa porque somos capazes de trazer os dados e o contexto para as equipas. A verdade é que nós vamos continuar a evoluir, nós vamos continuar a inovar, a introduzir novos produtos à medida que a tecnologia avança, seja a inteligência artificial ou outro tópico emergente, mas sempre com esta visão global unificada de trazer processos, pessoas e dados para uma plataforma que falam a mesma linguagem. É assim que se constroem organizações modernas, capazes de reagir rapidamente à mudança e de inovar com confiança. E é exatamente isso que estamos aqui a fazer hoje. Este Summit existe para promover a colaboração, criar um espaço para partilhar ideias, trocar experiências e inspirar-nos uns aos outros. É isto que pretendemos aqui, criar um ambiente que favoreça a troca e a construção conjunta. É verdade, estamos super entusiasmados de podermos partilhar a nossa experiência, a nossa jornada de inovação com vocês, mas estamos ainda mais entusiasmados em podermos ter esta oportunidade de, ao longo do dia, ouvir também a vossa jornada, aprender com os vossos desafios e com as vossas conquistas. Obrigada. Uau! Faz aproximadamente 1 ano e meio que eu entrei na Datadog e ver tanto de feature que a gente já lançou, tanto de soluções que a gente já lançou, é realmente impressionante. É muito bom fazer parte da empresa. Bom, agora eu queria chamar no palco o Gabriel e o Igor para compartilhar com vocês como o Serasa se prepara para Spikes. E como eles estão usando a Datadog para ajudar nessa jornada deles, nessa preparação.
muita gente. Gente, Estão me ouvindo certinho? bem, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Fala um pouco mais alto. Oi, oi. Ah, tem que ficar colado então. Teste. Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Mano, é muita gente. Bom, prazer. Já vão passar, né? Eu sou o Gabriel, trabalho na Serasa, já completou 5 anos como SRE. Bom, já falei que eu sou SRE. Sou boxeador de 5ª categoria, porque eu treino boxe, mas não profissionalmente. Skatista aposentado, porque tem que saber cair de skate, eu não sei, sim. Peguem essa informação aí. Gearhead com pouco saldo. Gearhead, eu não vou ficar explicando aqui, mas basicamente é um esporte caro. E, bom, sou conhecido aí como maníaco do Kubernetes, ou bigode, ou mais o quê? Esqueci Nossa, qual tá que uma era. porrada. E, bom, o Igor vai se apresentar para vocês também. Bom dia, pessoal. Eu sou o Igor, eu sou coordenador de observabilidade na Serasa. Eu vim para a Serasa com a missão de fomentar e montar essa área de observabilidade. Hoje eu estou aqui junto da estrutura do Madrid. Como hobby, eu sou bem aquele nerd bem velho e clássico, né? Livro, anime, jogo, mas desses todos o heavy metal é mais do que paixão para mim. É isso. Mas o que é a Serasa, pessoal? Todo mundo sempre pergunta, e eu tinha essa dúvida quando eu entrei, que a Serasa é do governo, ela é pública? Não é. A Serasa sempre foi privada. A Serasa sempre foi privada e há alguns anos ela foi comprada pela Experian. Mas devido ao peso do nome Serasa e a presença no Brasil, a Serasa é a única no mundo que tem da Experian que tem nome composto. Então aqui no Brasil é Serasa Experian. No resto do mundo, todas as empresas compradas se tornaram Experian. E por que é tão forte? Hoje, a Serasa é o maior birô de crédito da América Latina. E como a gente tem se posicionado como uma empresa de tecnologia, nós somos a primeira e a maior datatech do Brasil. E por que a gente tem se posicionado como tecnologia? Para inovar e cada vez mais no que a gente faz, que é integrar os nossos parceiros com os consumidores. Então, nós temos os nossos canais, o principal deles é o app, mas nós temos o nosso portal, que faz toda essa conexão. Então, ali a gente faz as negociações, ofertas de crédito e tudo mais. E é muito, muito grande. Tanto que hoje a gente tem mais ou menos 6 milhões de acessos de logins na nossa plataforma por dia. E isso ainda sobe. Pode passar. Mas por quê? Qual é o desafio? Por que a gente tem um desafio de achar formas de escalar melhor o nosso ambiente? Hoje nós temos 2 principais pontos de marketing para a Serasa, que é o nosso feirão. Quem nunca viu aí aquela tenda gigante, ou no Largo da Batata, ou lá no Engabaú, que é onde a gente atende fisicamente os nossos consumidores para ver como está a vida financeira da pessoa, ajudar ele a negociar as dívidas, sempre tentar levar o crédito para ele, para que ele tenha um poder de compra. E nós temos as nossas campanhas de marketing. Hoje na TV, sempre, e é muito poderoso ainda, a TV aberta, ela tem um alcance, por mais que a gente viva no mundo internet e tudo mais, tem um alcance absurdo. Então, a maioria dos picos gigantescos que a gente tem são ou reportagens da nossa tenda do feirão, ou alguma inserção de marketing em algum programa. Aqui, Ana Maria Braga, acho que é o mais conhecido de todos. Pode passar. Aqui a gente tem um pequeno exemplo desse spike, que é o quê? Durante uma inserção ou uma reportagem ali, por exemplo, a Globo vai na nossa tenda, aqui a gente foi de 600 mil requisições para 2 milhões, numa janela muito pequena, de 7 minutos. É quase ali um crescimento de 330%. Então, é muito pouco espaço para a gente ter uma resposta. Então, o que a gente faz? A gente tenta sempre se preparar, porque o scale nativo ele provavelmente não vai atender. Nós temos muitos passos a serem seguidos durante esse scale. Bem, tendo isso... Pode passar. Eu vou complementar aqui também.
Então, o tempo ali que a gente tem de 7 minutos, esses 7 minutos é um dos maiores que a gente teve, tá? Geralmente a gente tem um Spark numa margem de 2 a 3 minutos. O scale nativo não vai atender. Para quem já mexeu com HPA da vida aí já sabe. Ponto importante, porque eu falei HPA. A nossa infraestrutura é majoritariamente Kubernetes, em AWS, e a gente está falando de produção de 950 deployments. Então, cara, é muita coisa. Então, simplesmente não vai atender a tempo, e imagina, sei lá, dos 950 tu escala 200, que são do transacional, e se tu escalar a tempo, simplesmente não vai dar. Um ponto muito importante aqui desse nosso desafio. A gente está falando de uma propaganda de marketing na TV. Então, a empresa está gastando uma grana para ter aquela propaganda. Então, o que vai acontecer? Se a gente não tiver escalado, o aplicativo vai travar. Se o aplicativo, cara, travou 1 minuto, todo mundo vai aqui concordar que vai usar o aplicativo 1 minuto travado na tela, tu vai simplesmente fechar. Então, é literalmente dinheiro desperdiçado. Então, esse é um ponto bem crítico do nosso desafio. Tá, mas como a gente se prepara para esses spikes? O que eu preciso fazer? Como funciona? O que a Serasa faz? Ela só vai lá e sobe mais recursos? Ela olha para cloud, vê o que tem? Então, agora o Madri vai explicar, que ele é o mágico por trás disso. Chama IA que faz tudo, brincadeira. Tá, bom, antes de a gente chegar lá para a solução, a gente vai fazer um alinhamento de conceitos aqui rapidinho. Bom, falei que é Kubernetes, né? Um dos componentes que a gente vai debater aqui é o HPA. O HPA é o Horizontal Polyautosaler. Resumindo, ele escala horizontalmente o seu workload. Então, quando bater uma certa métrica, vai de 2 para 10 pods, por exemplo. É isso. Esses novos pods, eles vão ter que ser alocados para algum worker, para alguma instância. Se não houver instâncias, o pod vai ficar no status pending. E aí que entra o Cluster Autoscaler em ação. O Cluster Autoscaler é responsável por subir novas máquinas e registrar no cluster para ser alocado esse pod novo que foi criado, beleza? E aí, no caso aqui, eu coloquei Autoscaling Groups, que é o cenário atual. EKS a gente usa Carpenter, mas calma, eu não vou debater sobre isso. Outro componente é o CRD. O CRD é o Custom Resource Definition, o que é bem complicado de explicar, mas, resumindo, ele é uma extensão do API Server, conforme está na documentação, que eu até gosto de colocar. E, cara, basicamente é um componente do Kubernetes que a gente consegue estender o API Server para algo customizado e você literalmente estrutura do jeito que você quiser. Eu, assim, particularmente, acho muito foda. E o outro é o Python. Python, acho que você já deve estar cansado de ouvir, uma scripting language, todo mundo, sei lá, já deve ter ouvido falar de Python. E aí, cara, a gente pega esse amontoado de informação, junta tudo, faz o meninas superpoderosas ali e, voilà, nasce o Environment Scale, que é a nossa ferramenta ali que a gente faz, que a gente utiliza para pré-escalar. Então, ele basicamente é a união desses 4 componentes. E aí, o Environment Scale, enfim, como as coisas funcionam, a gente tem algumas premissas. Uma delas é o perfil. Então, né, é algo, sei lá, o que a gente criou, entre aspas, e a gente tem perfis. Então, low, medium e high. Cada perfil desse ele é referente a meio que um percentual de scale. Eu não vou falar números exatos, mas imaginem que o perfil low você vai escalar o ambiente 100%, medium 150%, e assim por diante. E a gente tem a sensibilidade do target do HPA também, que é um ponto importante, que é quando a gente escala para low, a gente está escalando, mas dava para escalar mais. Então, a gente joga o target do HPA para baixo, deixa ele mais sensível. Porque o que vai acontecer? Se eu estou com um target de CPU de 30%, significa que eu tenho uma margem ali de 70% de erro, sem considerar um novo provisionamento. Só que quando a gente escala para high, por exemplo, um perfil bem maior, pô, eu já coloquei máquina para caramba, um monte de aplicação de pods, então eu não quero que fique escalando, eu já pré-escalei, por que eu vou esperar que escale? Então a gente deixa ele menos sensível a scale. E, bom, o outro componente que eu comentei é o CRD. O CRD, no nosso caso, a gente criou o Scale Specification, é o nome dele, né? Ele faz uma referência ao nome do workload, e nele tem a especificação do HPA. Então, a gente tem o mínimo e máximo de réplica e o target para cada perfil. Então, baseado nesses dados, a gente vai lá e vai fazer uma ação, alinhado com o perfil, beleza? Bom, então imagina que você está com o seu cluster, com os Scale Specifications criados, o seu Environment Scale lindo, maravilhoso lá rodando, o que você faz? Pé na chulapa, manda escalar o negócio, faz a marcha acontecer, fala assim, trabalha, porque faz o Environment Scale fazer o que ele foi feito para fazer. E aí, como que isso funciona?
a gente manda uma requisição para ele, falando, pô, escala para o perfil low, exemplo. Ele vai fazer o quê? Ele vai passar no cluster, verificar todos os scale specification, de 1 a 1, vai pegar lá, perfil low, workload e tal. Mínimo e máximo, modifica o HPA. Próximo. E aí que é o ponto. Para o environment scaler, o trabalho dele já acabou aí. Então, ele fez a modificação do HPA, pronto. Para ele, o trabalho dele já está feito. O que vai acontecer em background, que a gente tentou trabalhar da forma mais nativa possível. O pod vai ficar pending. Ele vai mandar criar um monte de pod no HPA, né? Manda criar um monte de pod, vai ficar pending. O cluster scaler vai lá, vai subir máquina, e vai ser algo meio que gradativo. Então, vai subir máquina, vai subir o pod, vai fazer a alocação, e vai estar escalado. Então, é isso. E aí, vai seguindo. E aí, pô, como que a gente monitora, observa tudo isso? O Igor vai estar contando um pouquinho para a gente aqui. Bem, aqui a gente tem um exemplo de como a gente monitora. Esse é um dos dashes que a gente tem dos recursos do Environment Scaler, mas aqui está tudo linkado a toda a nossa infraestrutura. Então, a gente consegue observar e correlacionar o que o Environment Scaler está escalando e possíveis problemas correlacionados a isso. Então, aqui a gente tem uma visão geral, seja do ambiente que ele está escalando, os perfis que estão no ar, problemas que a gente está tendo, qual a quantidade. Pode passar. Aqui, de novo, na verdade, aqui é mais um exemplo de como funciona, números que sobem para a gente. Então, aqui nos gráficos, a gente tem um pouco ali do pico de acessos à tela de login, logins por minuto, e embaixo, uma das métricas que a gente acompanha com mais afinco durante uma inserção, que é os nossos acordos por minuto. Aqui do lado, a gente tem um pouco dos números, então, para vocês terem uma ideia de como isso sobe, são alguns produtos antes e depois. Então, tem produto que a gente tem uma subida de até 1026% ali no que ele precisou para segurar as novas entradas. Pode passar. Bom, e a gente tem alguns pontos, né, de melhorias e aprendizados que a gente foi tendo durante essa jornada. São alguns, tem mais do que isso aqui, mas de todos eles, o que eu gostaria de elencar, né, como principais é a lógica de quantidade de pods. Quando no início a gente não o dev especificava o perfil, as definições, e a gente passou a responsabilidade para a SRE. Inicialmente a gente estava usando durante um X tempo uma média da quantidade de pods. E aí a gente usava esse valor como base para subir os perfis em cima. E aí o ponto é, simplesmente, para uma boa quantidade de workloads, não falo alguns, não estava atendendo, e a gente teve um estralo que, pô, a gente deveria, na verdade, usar P95, porque quando eu uso a média, o meu valor ele é reduzido por causa do baixo acesso durante a madrugada. Então, o P95, além de não considerar esse valor, eu também considero o top uso durante o dia. Então, eu vou ter os 5%, matemáticos não me xinguem, os 5% maiores ali daquela janela que eu peguei. E aí, simplesmente, a gente subiu toda a base, né, de perfis, de quantidades, só que a gente começou a atender a demanda esperada, né, a expectativa que a gente tinha estava sendo atendida. Outro ponto importante é a sobrecarga do TCD. Então, simplesmente, né, bomba pode aí e resolve. Não, control plane tem suas limitações. Então, a gente teve uma sobrecarga e viu que mandar um monte de pod não estava sendo saudável para o control plane, e a gente implementou uma verificação de pending pods no próprio Environment Scaler, que ele valida assim, sei lá, bateu 200 pod pending, aguarda um pouco antes de ir para o próximo workload. E aí o scale demorou mais tempo, óbvio, ficou mais progressivo, só que ele deixou de saturar menos o control plane. E aí ficou um scale mais confiável, mais seguro, dá para dormir mais tranquilo. E, bom, o Igor vai acabar comentando um pouquinho dos objetivos aí. Boa, mas a questão do Environment Scaler ela não fica aqui. A gente ainda tem muita coisa para inovar, para poder evoluir. Então, a gente pretende ter definições automáticas que vão estar ali bem relacionados à questão dos números de marketing que a gente tem. Hoje a gente faz isso, mas não automaticamente da forma que a gente queria. Transformar essa solução no multicluster, que para a gente, e multi-account, que para a gente é muito importante, para a gente poder também ali ter um espaço para escalar as dependências de forma automática. E o ponto principal, que hoje é multi-cloud provider. Por quê? Hoje a gente trabalha, a maior parte do nosso ambiente é AWS, mas nós temos outros projetos que estão rodando algo em Azure,
pode ser que a gente use alguma outra cloud pública e hoje a gente não cobre isso. Então, essa é uma definição que a gente quer implementar para o futuro, para que a gente tenha uma elasticidade maior em cobrir qualquer solução que venha a ser integrada ao nosso ambiente. E, bom, spoiler, a gente já está rodando algumas dessas melhorias, mas não tem pronto, então não vou prometer nada para ninguém aqui. Eu falo que já está funcionando. É só beta. Bom, e agora, dicas de milhões, uau! Cara, um ponto importante aqui é, se você tem um problema como esse, um desafio como esse, você pode ir, as soluções nativas ali não atendem a sua demanda, você pode tentar fazer como a gente fez, o que não significa que é o melhor jeito ou que é o jeito correto e que só assim funciona, definitivamente não é isso, mas resolver o nosso problema, a gente atendeu a nossa expectativa. E, às vezes, tem um caminho mais simples. Outro ponto importante, comece devagar, então a gente está apresentando várias coisas, tipo, lógica de P95, escalar progressivo. Cara, a gente não começou assim. O Environment Scale não nasceu assim. Ele era um script created by Jefferson Machado. E a gente literalmente rodava na mão. O script Python ia lá, literalmente acessava um container e executava. Então, esse foi um pontapé inicial. Ele não surgiu sendo uma API, tendo front-end. Então, comece devagar. Vê se vai atender, se é aquele caminho mesmo, e vai progredindo as melhorias, porque o objetivo é a gente atender o problema, né? O problema não é a boa palavra, mas as demandas que a gente tem do negócio. E, cara, como que a gente chegou na conclusão que o perfil, que usando os pods de median, né, a quantidade de pods, da média da quantidade de pods, não atendia o problema? Com observabilidade. Tinha Datadog. Então, você tem que ter uma observabilidade, você tem que ter como acompanhar essas informações. Então, sem observabilidade, eu não saberia que não estava atendendo. Então, observabilidade, tenho. Trabalhe com dados e métricas. Até antes da gente ter aquela lógica de quantidade de pods, os perfis literalmente eram criados no achismo. Esse workload aqui, eu acho que 100 pods aqui deve atender. E era assim. E não é nada preciso. Tu gasta literalmente dinheiro, né, com recurso. Muitas vezes tinha workload escalado que ele nem fazia parte do transacional. E aí a gente ficava tipo, meu Deus, como assim? Então, trabalhe com dados. Tipo, escale só o que realmente precisa, crie informações e dados, enfim, especificações baseadas em dados e não em achismo. E, cara, não tente recriar a roda. É uma dica, a gente está na dica de milhões, né, pessoal? Desculpa, é uma dica. A gente poderia ter feito uma super invenção gigante que fizesse a mesma coisa, só que a gente optou por um caminho mais nativo, mais, tipo assim, reduzindo o máximo possível de trabalho, trabalhando com o que a gente tinha de ferramental. Então, do que a gente apresentou, o único componente que está mais longe, distante do próprio cluster, eu diria assim, seria o Python. Só que Python é uma aplicação, é uma linguagem que todo SRE já está acostumado a utilizar, já usa no dia a dia. Tem, meu Deus, uma montoeira aí de script de Python nas empresas. Então, acabou nem que fugindo muito do recriar a roda, né? Então, a gente usou o mais desculpa, não vou repetir isso. Mais próximo do que a gente já tinha no cluster, que seria nativo. Bom, é isso. Muito obrigado. Pessoal, bate fome. Eu tenho... Isso aí. Cara, a gente tem que respeitar, obviamente, o tempo do próximo palestrante. Então, assim, por exemplo, a gente tem muito mais informação para compartilhar sobre isso. Então, por favor, chama a gente ali depois no evento, na parte de networking, para conversar. A gente tem mais informações para compartilhar sobre. Cara, não pode vir chamar com a gente não é estrelinha não, cara. Pode ser qualquer outra coisa, vem trocar uma ideia, eu gosto de trocar ideia. Se for Kubernetes, melhor ainda. Mas não precisa, não tem nenhuma dúvida de Environment Scale, eu não vou lá falar com ele. Não, vem falar, pô, não tem problema não. É isso aí, pessoal, obrigado. Se vocês quiserem procurar a gente lá fora ou no LinkedIn, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, e como o Madri falou, observabilidade vai te ajudar em tudo. E esses projetos, eles não são simplesmente algo que você implementa, tem sempre uma base. Obrigado aí pelo tempo. Bora.
Legal, legal. Acho que uma coisa que me chamou a atenção na apresentação deles foi o fato de eles usarem Datadog para monitorar umas métricas de negócio. A gente vê bastante o pessoal usando o Datadog para monitorar o sistema e ver como que a infraestrutura está escalando, como os pods estão... Como tudo está acontecendo no background, mas a gente esquece que a gente consegue usar métricas também, dados, para trazer isso para o negócio. Então, bem interessante ver como eles estão usando o número de acordos durante o Spike para monitorar dentro da plataforma também. Bom, sem mais delongas, eu queria chamar o próximo speaker, palestrante do dia, o meu xará, Juliano Martins, do Mercado Livre, ou Mercado Livre. Que nome bonito. Obrigado. Lindo nome. Bom dia, né? Tudo bem? Antes de começar, eu só quero me conhecer um pouquinho o público, tá? Bom, como o Ju disse, esse Ju aqui é do Mercado Livre, eu sou head de plataforma, tá? Mas quem aqui já efetuou uma compra no Mercado Livre? Não, continue aí. E quem tem o nome no Serasa? Eles têm um produto sensacional, que fica te alertando de consultas ao seu score, etc. Eu acho que todo mundo deveria assinar, tá? Depois, jabazinho, tá? Mas, enfim, o produto realmente é legal, tá? E eu assino. Bom, como foi dito, né? Eu sou head de plataforma. Eu estou aqui hoje para tentar agregar valor para vocês, tá bom? E como eu agrego valor? Eu acredito que trazendo algumas lições aprendidas, tá? Só que para trazer essas lições aprendidas, eu preciso contar um pouquinho de como é a nossa infra. Especificamente, a historinha de hoje vai ser como nós operamos de maneira no-ops, tá? Eu tenho 15 slides, tá? Falando quem é o Mercado Livre, alguns números, falando que a Anitta agora é do Mercado Pago, que o Mercado Pago mudou de cor, não é mais azul, agora é amarelo e blá, blá, blá. Mas, enfim, eu não quero falar nada disso, senão seriam 15 minutos, todo mundo conhece o Meli, enfim. Eu quero falar rapidinho desses números aqui, tá? Porque somos nerds aqui, né? Acho que a grande maioria está realmente interessados nesses números aqui, né? Temos mais de 20 mil pessoas em tecnologia, são mais de 28 mil deploys por dia, 120 mil pull requests diários, 35 mil microserviços, 200 mil pods, também trabalhando com Kubernetes lá, certo? E mais ou menos temos uma média de 15 milhões de requests por minuto, tá bom? É bastante coisa, é um número legal. E como a gente sustenta tudo isso? Qual é o pilar desse tamanho todo em tecnologia, certo? Platform Engineering, certo? Esse termo é relativamente novo, de uns 4 anos para cá, começou-se a falar bastante disso. Engenharia de plataforma, inclusive o Gartner tem falado, 80% a 85% das empresas nos próximos anos, até o próximo ano, vão investir em engenharia de plataforma para resolver os seus problemas de escala, segurança e etc, etc. Tá? Não é bala de prata, eu vou falar sobre isso já já, tá bom? Mas, enfim, o Mercado Livre tem uma plataforma chamada Fury. Vocês vão ouvir falar demais disso aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai vender, mas eu não estou aqui para vender, embora vocês não vão ver, mas de 3 em 3 segundos tipo o Jequiti vai aparecer aqui, compre Fury, tá? Mas, enfim. Mas essa plataforma é o que sustenta toda a nossa tecnologia, tá? Ela foi criada há mais de 10 anos e ela permite que o Meli alcance até 40% de economia em custos de cloud, tem um uptime de 90,95%, tá? E, em média, nossos desenvolvedores, com plataforma e sem plataforma, têm uma média de melhora de 50% no time to market, tá? Curiosidade, 85% de tudo que a gente tem no Meli hoje de tecnologia está na plataforma, tá? 15% não está, e talvez nunca faça sentido que esteja. São casos de
enlatados, caixinha, enfim, casos de inovação. Mas normalmente tudo tende a ir para a plataforma em algum momento. Tá? Assim, tudo nasce no mundo of Fury e vai para essa plataforma. Mas nunca vai ser eliminado. Tá, mas que diabo é o Fury, no fim das contas? Tá? Do ponto de vista do usuário desenvolvedor, é uma página web, é uma CLI e, por trás dos panos, é um conjunto de um monte de microserviços ou monolitos, certo? Que fazem as funcionalidades da plataforma, tá? Ela não é uma entidade assim, existe o Fury, certo? Hoje temos aproximadamente 700 pessoas codando o Fury, divididas em squads e responsabilidades, tá? Mas são mais de 1.000 que também não codam, que fazem outros tipos de trabalho, tá bom? Como eu falei, toda essa diferença desse número que eu falei agora são as pessoas que são do time de produto. Mercado Pago, shipping. E aí, por exemplo, você pega o Mercado Pago, ele vai se subdividindo, né? Pagamento com QR Code, aproximação e empréstimos, seguros e assim por diante, tá bom? E para ser bem prático, porque eu quero gastar 10 minutos aqui desse papo para contextualizar, falar como que é o Fury, certo? Tenham isso em mente, é uma página web e um CLI. Todo desenvolvedor do Mercado Livre vai utilizar ele para criar, deployar e monitorar a sua aplicação, certo? E a jornada de desenvolvimento no Meli é basicamente 4 passos, tá? Todo desenvolvedor, quando ele vai começar a desenvolver, obviamente, ele vai lá no Fury, seleciona uma linguagem, dá um nome para o aplicativo, next, finish, tá? Escolhi Go aqui, porque Java é ruim. Brincadeira, eu sou de Java, tá? Eu nasci com Java. No meu carro tem um adesivo lá, Java que me deu. Enfim. Ele escolhe alguns parâmetros de next, finish, tá? O que o Fury faz? Ele cria um scaffold básico para o usuário na tecnologia que ele escolheu, tá? O Fury delimita os tipos de tecnologia, por exemplo, Go, Kotlin, Java, Python, mais uma ou duas. Hoje não tem .NET, não tem mais PHP, tá? A título de curiosidade. Fury como um produto vai ter que ter, tá? Mas enfim, esse é outro papo. E já cria basicamente toda um mecanismo de auditoria, monitoramento, que inclusive vocês vão ver bastante Datadog por aqui. Cria também todo o pipeline de release proxies out of the box para essa aplicação e ponto. Tá? Sem nenhuma configuração por parte do usuário. Next, finish. No ops real, tá bom? Segundo passo, legal. O desenvolvedor vai lá, vai codar, bonitinho, vai fazer o seu pull request. Nesse momento, bem basicamente, tá bem em resumo, tá? O Fury vai criar uma versão. Ele vai correr lá um release process, vai fazer todo e qualquer check se o cara está inserindo uma vulnerabilidade. Desde uma masterclass, ele vai dar uma recomendação, até alguma coisa que pode realmente bloquear a criação dessa versão, dessa imagem que vai ficar em um registry nosso. Tá? Esse é o segundo passo. Nenhuma ação do usuário diferente de codar. Tá bom? Legal. Passo 3. Pronta essa versão, é um momento no qual o Fury prepara e cria a infraestrutura para essa versão ganhar vida. Seja demo, teste, QA, produção, enfim, o usuário que vai escolher os parâmetros para o ambiente dele. Tá? O que o Fury vai fazer? Ele vai se encarregar de fazer toda e qualquer configuração de rede, segurança, autenticação, esquemas de rede, por exemplo, por default, nenhuma aplicação pode ser atingida por outra aplicação, acionada por outra aplicação. O usuário tem que codificar isso, tem que, aliás, através da UI do Fury, configurar isso aí, dar acessos para o mundo, outra aplicação e assim por diante, tá? Então, o Fury vai se encarregar de criar todo esse mecanismo, tá? E mais, multi-cloud, tá? Hoje a gente corre
principalmente em GCP e AWS, tá bom? Em computação, não tem nada hoje em outras redes, tá? Em computação. Em outros serviços, ainda tem, tá bom? Mas a gente está constantemente evoluindo, inclusive a gente quer sempre evoluir para poder barganhar melhor, né? Então a gente está trabalhando em suportar outras clouds, tá? Inclusive para o Fiori como um produto. Legal. Criou toda a infraestrutura, tá? Com otimização automática, com scale to zero, com upscale, downscale e assim por diante, tá? É o momento do deploy. Nesse momento que se criou a infraestrutura, o usuário seleciona as diferentes estratégias de deploy também que o Fiori provê, como a Win, Blue Green, Safe, Canary, etc, certo? E aí, de novo, next, next, finish, está feito o deploy, tá bom? E aí, a plataforma se encarrega de, como o pessoal da Serasa comentou, da Peak Season, certo? Num Spike ou de uma Peak Season, um evento como o Big Brother, a plataforma se encarrega de fornecer ferramental para você calentar, ou seja, preparar a sua infraestrutura com antecedência, certo? E poucos cliques, ela vai tratar de aumentar a frota e diminuir a frota logo após o evento, certo? Claro, observando ali uma janela coerente. E claro, não é tão simples como a gente falou aqui. Ó. Claro, o pessoal do Serasa teve 20 minutinhos, mas pô, eu garanto que acontece muito da Globo ligar para eles e falar, putz, a cachorrinha da Ana Maria Braga tá passando mal, vai atrasar 10 minutos. Cara, isso é um terror pra gente. Igual acontece direto com o Big Brother, né? Pô, a audiência tá baixa, vão matar um participante lá, daqui a pouco a gente vai mostrar o QR Code mais tarde. É normal. Enfim, o Schmidt liga lá, tem um pessoal do Meli, liga lá pra gente, não é ele, é óbvio, né? Mas liga lá, pô, vai atrasar. Nossa, eu já falei 11 minutos, deveria estar na segunda parte já. O Ju já deve estar ali, meu Deus do céu. Eu vou acelerar na segunda, eu prometo. Bom, essa telinha que vocês estão vendo aqui, só título de curiosidade, ó. Essa aqui é a nossa aplicação de items, que vocês... Items, lista os itens, né, que vocês veem no Marketplace. Nesse momento aqui, isso aqui é um escopo de leitura, não está dando para ler legal, tá? Mas eu prometo que está escrito read ali. E aqui é current e candidate, tá? Tava rolando um blue-green aqui, ó. E aí o Fiori, cara, o desenvolvedor foi lá, mandou fazer um deploy e foi relaxar, certo? Inclusive, uma estratégia que a gente tem de deployments é uma chamada Safe, que é uma que fica analisando métricas até de negócio. Pode decidir fazer um rollback automático ou não automático, dependendo dos critérios do usuário, tá? Dia 5 vai ter uma palestra num grupo chamado Platform Engineering. A gente vai mostrar o Fiori ao vivo, quem quiser ver pode ir. Depois me procura no LinkedIn, vai ter mais detalhes, tá? Mas esse é o passo 3 e finalmente o passo 4 é monitorar a aplicação. É onde o Fiori vai cuidar de tudo o que acontece por trás dos panos. E aqui, nosso grande parceiro do cachorrinho aí. Inclusive eu tenho algo que ninguém tem, ó. Uma meia da Datadog. É só a meia, tá? Enfim, inclusive, tudo isso aqui é out of the box, tá? Quando o usuário desenvolvedor cria uma aplicação. Então, a aplicação já vem com um monte de alertas pré-configurados. E, claro, ele pode estender esses consoles aqui, esses dashboards, à vontade, pode customizar, tá bom? E, claro, o Fiori oferece vários serviços para os usuários, como database, KVS e assim por diante. Mas vamos lá. Então, a resposta para a pergunta, como o Meli opera de maneira no-ops? Com Platform Engineering, tá? Ponto final. A gente tem um problema em desenvolvimento de software que é, se eu busco tudo isso aqui, qualidade, custos, compliance, segurança, acessibilidade, blá, 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 eu perco velocidade. Se eu busco velocidade, eu perco tudo isso aqui. A plataforma seguramente ajudou a gente a fazer isso aqui, ó, up to the right. Ou seja, melhorar tudo isso aqui com uma melhor velocidade, tá bom? E por isso que a gente resolveu vender o Fiori. A gente quer levar isso para o mundo fora. Aí, passou o Jequiti, vocês não viram, né? Mas, legal. Contextualizado o que é o Fiori, contextualizado o que é Platform Engineering. Eu queria trazer para vocês agora um valor que é algumas lições que não necessariamente são decorrentes dos 10 anos construindo o Fiori, mas também são desses últimos 4 anos que eu estou todo dia no mercado fazendo pesquisa
para tomar a decisão de vender ou não o Fury, certo? E depois, tomada a decisão, que assim não foi do dia para a noite, vamos vender, tem grana no prato. Não, a gente fez uma pesquisa, e depois disso a gente fazendo pesquisas, benchmarks, falando com muita gente, sobre quais são as dores e os principais problemas para quem está pensando em construir ou comprar uma plataforma, tá? Então, essa primeira lição que eu trago aqui é algo que eu estou vendo muito nesses últimos 4 anos, que é o quê? A decisão por uma plataforma não é uma decisão corporativa, tá? Ela acaba sendo uma decisão de uma área, certo? Normalmente um nerd lá que trabalha com DevOps fala, eu vou criar uma plataforma porque sim, porque eu vi um vídeo, porque eu vi, sei lá, o pessoal do Meli falando, ou eu vou comprar porque sim. E aí o que acaba acontecendo? Não é só a área dele que tem essa ideia, outras áreas têm ideia, e acabam nascendo várias plataformas, acabam se trombando no meio do caminho. Então, qual que é a primeira lição aqui? Chama todo mundo para conversar antes de entrar nesse mundo, porque é mais complexo do que você imagina. Como eu falei, no Meli hoje tem 700 pessoas só desenvolvendo isso. Se você começa na maior boa vontade lá no seu time, vai doer. Então, chama o head, chama as outras equipes e crie uma estratégia corporativa. Eu estou vendo muitas empresas falharem por terem essa estratégia difundida, certo? É muito mais difícil você organizar depois, porque você vai ter que criar uma plataforma para agrupar as plataformas. E vai doer muito, tá? Então, primeiro papo, conversa, tá? Cria uma estratégia corporativa. Segundo, a plataforma não deve ser imposta, nunca, tá? E como você faz isso? Você pensa sempre, desde o momento zero, como um produto. Você tem que conquistar o seu desenvolvedor. Ele tem que querer usar a sua plataforma. Por quê? Porque ela é boa, porque ela resolve o problema dele, porque ela dá mais tempo para ele fazer uma codificação de negócio, tá? Porque ele não vai ter que ficar configurando um ELB, não tem que ficar configurando um VPC, não vai ter que ficar acordando de madrugada porque, sei lá, Virgínia caiu, enfim. A plataforma vai resolver isso para ele, certo? Então ele tem que ver valor nisso aí. Porém, quando você chega com uma ideia de plataforma, todo mundo já... O desenvolvedor ele já olha com o olho torto, né? Putz, não vou mais poder mexer na AWS, não vou mais poder configurar lá X. O desenvolvedor gosta disso, certo? Mas a plataforma deve ter um mantra que é controlar a liberdade. É meio confuso, né? Então, eu ouvi uma analogia muito boa sobre isso, que eu gosto de repetir. Um esporte, seja futebol, basquete, enfim, tem as regras, certo? Você sabe que quando você vai entrar no campo lá para jogar, você não pode fazer falta, você não pode arremessar, não sei, de algum lugar, enfim. Ok, isso é uma plataforma, ele vai trazer para você as regras com as quais você pode jogar. Agora, a sua estratégia lá no futebol, vamos atacar pelas laterais, ou enfim, sei lá, é sua, é do seu time, tá? Então você traz essa analogia para esse mundo de plataforma e a plataforma são os guardrails, são as regras do esporte. Mas o desenvolvedor, ele vai jogar com essas regras e vai ter que sim conhecer 12 fatores, Solid, etc, etc, para poder entregar um bom produto. Sempre se preocupando em entregar valor para o negócio, tá? E não simplesmente para a tecnologia. Então, você tem que saber, você vai ter que controlar a liberdade dos seus desenvolvedores e você tem que vender para eles que eles vão ter liberdade. Mas essa liberdade tem as regrinhas lá. E dói, tá? Dói. Se preparem. Para quem vai para esse mundo de plataforma, você vai perder talento. Tem gente que quer porque quer mexer lá no Cloud Provider e assim por diante. Inevitavelmente, essas pessoas ou vêm para o time de plataforma ou vão para outro lugar. Ponto final. Não tem papo, tá bom? Lá no Meli, nós somos honestos sobre isso desde o momento da contratação, tá? Se o cara está sendo entrevistado para um time de produto, a gente fala na boa, cara, aqui você vai trabalhar com o Fury. Com o Fury, você não vai mexer lá no console da AWS, você não vai configurar um ELB e assim por diante, tá? Mas, cara, você tem que saber muito sobre Solid, 12 fatores, criar uma aplicação resiliente. Tá tudo bem, tá bom, ok. Acontece do cara começar a evoluir
e querer mexer com infra, enfim, e aí ele acaba rotando para o nosso time. Natural. Assim como pessoas do nosso time de plataforma querem conhecer mais um negócio, eles acabam rotando para outro time. Natural e aptidão, certo? E, finalmente, é impossível atender todos os casos, tá? Como eu falei lá no comecinho, o Fury atende 85% do MELI, você não vai atender todos os casos. E por que eu ressalto isso aqui? Porque são desses casos que você não vai atender que tendem a vir os principais problemas, tá? O leak que o MELI teve no ano passado, se vocês procurarem leak, GitHub, MELI, veio desse mundo of Fury, certo? Que é um mundo que normalmente você não regula, você não tem todas as inspeções de segurança, então você vai ter que gastar grana para fazer esse mundo o mais governado possível. E para acabar, 20 segundos, eu falei alguma coisa de tecnologia aqui nessas lições? Nada, né? Por quê? Porque plataforma é realmente cultura, tá? Não adianta nada você começar lá com Kubernetes, começar com tecnologia se a sua empresa não está preparada, se os seus times não estão preparados, tá? De repente, você nem precisa... Nossa, começou a piscar vermelho aqui agora, vai explodir tudo. De repente, você nem precisa de uma plataforma, tá? Então, plataforma é cultura, você vai falhar se você não investir nisso primeiro, tá? Então, muito obrigado, tem aí meu QR Code, vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Junto? Valeu! Legal, pessoal. É impressionante ver como os clientes estão usando a Datadog para sustentar as plataformas e os sistemas deles e trazer maior conforto ou até facilidade no dia a dia dos devs. Legal. E legal ver a evolução do Fury. Bom, agora eu queria chamar os nossos dois últimos speakers, ou palestrantes do dia, o Álvaro e o Alê, do Itaú, para apresentar para vocês como eles escalam a confiabilidade dentro do Itaú. Valeu. Bom dia, pessoal. Tá sem som? Sem som? É pegadinha, hein? Oi, tá me ouvindo? Alô? Ó, acho que eu tô sem som aqui. Passou. Alô? Agora sim. Boa, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Bom dia. É legal demais aqui ver o auditório aí cheio. Bom dia para vocês. Bom dia também para a turma que está online, remoto aí, acompanhando a gente via LinkedIn, via YouTube. Bem bacana. Deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Vamos falar aqui sobre um case que a gente tem no Itaú. Eu sou Alexandre Sueiro, sou gerente de engenharia no banco. Tenho mais de 25 anos aí de experiência, os cabelinhos já me entregam. Atualmente eu sou líder aí do time de observabilidade no banco, trabalhando com as questões de estratégia, com a questão de adoção, principalmente agora da Datadog. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma curiosidade aí, né? Sou apaixonado pela minha família, quem vier falar comigo eu sempre falo dela. Adoro correr na rua e também organizo corridas aí de rua. Vai aí, Álvaro. Muito bom. Meu nome é Álvaro Bacelar, sou natural de Teresina, Piauí. Inclusive, fui bem ousado, né? Teresina é calor, né? Eu estou aqui de blusa, de camisa, né? Então, sou do Piauí, sou atualmente especialista de tecnologia no Itaú Unibanco. Vou fazer 6 anos agora, em junho, no banco. Atuo ali na frente de SRE, ali numa das comunidades, né? Sou um dos líderes ali na frente de SRE, ajudando aí a trazer essa cultura, né? Como o Ju ali do Mercado Livre falou, né? Uma cultura realmente. Gosto bastante de contribuir com a comunidade open source. Já tive a oportunidade de contribuir com o código do Prometheus, né? Quando eu trabalhei ali especificamente com Kafka. Escrevi já diversos artigos aí no Medium, né? Sobre observabilidade, sobre Kafka. Gosto bastante de trazer esse compartilhar ali para o time da comunidade.
E também gosto de viajar, não chega a ser um hobby, que é um hobby muito caro, né? Então, gosto de viajar sempre que possível, estou viajando, inclusive a foto é em Perito Moreno, glaciar ali de El Calafate, na Argentina. E, recentemente, realizei um grande sonho, conhecer a aurora boreal na Noruega. Incrível, muito bom. Sensacional, Álvaro, show de bola. Bom, antes de a gente começar a falar um pouquinho do case, vou dar um contexto da estratégia que a gente tem para conectar aonde o Datadog entra nessa história. Né? A gente está falando de uma empresa que eu acho que todos devem, de alguma maneira, conhecer o Banco Itaú. Né? E a gente está falando de uma empresa aí de 100 anos de história. Então, a gente já passou aí por 2 guerras mundiais, né? Já passamos por algumas questões aí bem fortes econômicas, né? Vários modelos econômicos ao longo dos anos. Então, vocês podem imaginar também como que é a nossa plataforma, né? A variedade de coisas que a gente tem ali dentro. A gente tem números relevantes aqui no mercado, né? E algo que é muito importante dentro do nosso DNA sempre foi a questão de adaptação, inovação e transformação. Isso vem ao longo de todos os anos. A gente vem sempre trabalhando muito forte nisso. Mas aí a gente tem um comportamento, a gente viu aqui já nas apresentações anteriores, que o nosso cliente vem mudando constantemente, ele vem exigindo, vem tendo novas necessidades, novas exigências. E aí a gente tem que olhar para isso. Né? O cliente, ele nos direciona, ele nos impulsiona ao que a gente tem que fazer. E aí, tudo que a gente vem trabalhando no banco, ele tem uma centralidade muito forte no cliente. Se a gente for discutir qualquer coisa, qualquer questão, não é tecnologia por tecnologia. É como que a gente resolve, como que a gente agrega valor para o cliente. Esse é o grande mindset que a gente tem no banco. E a gente vem trabalhando com pilares importantes. A gente reviu toda a parte de trabalho de pessoas. Vou trocar a mão aqui. Então, a gente olhou ali a forma de trabalho, o método, para a gente ganhar agilidade, ganhar foco. A tecnologia, como eu comentei, ela é foco, ela é centro aqui para a gente conseguir fazer e entregar o que a gente precisa de forma rápida a resolver as necessidades dos clientes, o que o cliente está esperando, como que a gente entrega isso de forma mais rápida. A gente começou a trabalhar muito forte, baseado em dados, então a gente norteia as nossas decisões baseadas em dados, aí vem a inteligência artificial aqui para nos apoiar em diversas dessas frentes, lógico. A disciplina de design, ela passou a fazer parte integrante de todos os nossos trabalhos, então a gente tem uma excelência aqui, uma obsessão em entregar o que a gente precisa para o cliente desde o início que a gente começa a discutir os nossos produtos. E, justamente, toda a parte de construção dos produtos. A gente vem desenvolvendo aqui as metodologias para que a gente faça os produtos que cheguem no cliente e o cliente realmente se apaixone. Né? Porque ninguém vai para o banco, hoje eu vou fazer alguma coisa no Banco Itaú. Não, você quer resolver um sonho, você quer atingir um objetivo. A gente quer ser meio disso. Né? A gente quer gerar esse tipo de situação para os nossos clientes. E aí, com a centralidade no cliente, tudo que a gente faz é com um olhar aqui de como que a gente gera valor, né? De como que a gente gera qualidade, velocidade, o time to market aqui que a gente sempre fala, a gente tem que entregar rápido, mas a gente tem que entregar de uma maneira com qualidade. É aqui que começa a se conectar muito a observabilidade como estratégia. Né? Não adianta a gente só entregar coisas se a gente não conseguir também entregar com qualidade, onde o cliente, a gente acabou de falar aqui nas apresentações, mostraram isso. Demorou, a gente sai e vai para outra. Deu um crash ali, a gente vai embora. Então, a gente busca essa eficiência sempre para criar, para gerar esse valor para o cliente e também a gente gerar maior competitividade para os nossos negócios. Bom, e aí, com essa abordagem, né, de modernização da nossa plataforma tecnológica, a gente vem tendo muitos aprendizados. A gente tem aí uma meta muito grande de transformação tecnológica dentro do banco, que nem eu falei, uma empresa de 100 anos, vocês imaginam o que tem ali dentro de tecnologia. Então, a gente tem uma estratégia aqui, a gente trabalhar em cloud, conseguir fazer uma entrega rápida para os clientes, com qualidade, e a gente vem aprendendo muito ao longo desses anos, né? Com cloud privada, com cloud pública, que a gente vem trabalhando, vem escalando isso. Nosso modelo operacional também vem evoluindo, a gente vem transformando. Hoje, 65% mais ou menos dos nossos serviços de negócio já estão em nuvem, então a gente está trabalhando muito forte nesse sentido. E aqui é um highlight embaixo do capô, né? Alguns números que a gente tem. Então,
Então, quando a gente fala ali em termos de adoção de qualquer coisa dentro do banco, a gente está falando de mais de 2.800 squads, a gente tem aí 17.000 pessoas, né, para a gente fazer uma mobilização, a gente tem contas AWS, né, está na nuvem, tem on-premise, tem mainframe, então a gente tem um ambiente bastante heterogêneo. Aqui eu não vou entrar no detalhe, e nem vou fazer vocês sofrerem olhar para esse desenho bem pequeno, mas eu queria trazer só uma visão, um pouco do que é a nossa arquitetura implementando o Datadog, né? Então, o primeiro ponto é que a gente usa muito tanto o recebimento de informações ali, de métricas, quanto também a gente puxa muita informação. A gente tem todo o nosso ambiente instrumentado com os agentes, mas a gente também faz muita integração via API, né? Então, a gente consegue aqui montar um ambiente onde a gente tem uma flexibilidade, consegue juntar essa diversidade de ambientes que a gente tem na nossa plataforma. E o Datadog tem sido essencial para a gente conseguir unir tudo isso. E aí, olhando de uma forma mais geral, essa letrinha A, ela representa basicamente o desenho que eu mostrei, são as nossas diversas plataformas ali, através de agentes, de APIs. A letra B, ela mostra uma camada que a gente tem, onde a gente faz vários controles, a gente tem um proxy antes do Datadog, onde a gente faz implementação de diversas questões, né? A gente trabalha ali numa camada até chegar, propriamente dito, no SaaS, que é a implementação aí do Datadog, e é onde a gente consome todas as informações ali de métricas, né? O nosso melt ali, métricas, eventos, logs e tracing, tá bom? Bom, aí, isso foi só para dar uma visão geral, até pelo tempo, mas vou passar agora para o Álvaro, porque o Álvaro traz um case para a gente de como que isso também está sendo implementado e gerando valor. Muito bom. Eu sempre, quando olho esses números do Itaú, por mais que esteja há um certo tempo, eu fico bem abismado com a quantidade de volume, de números no contexto geral do Itaú. Mas eu vou trazer um caso aqui específico da biometria facial. Quando a gente fala de biometria, muitas vezes, muitas pessoas confundem com o Face ID, né, que é aquele que você usa para logar e tal, né? Não é aquele. Como mostra aqui a tela, é aquele reconhecimento facial onde você enquadra o seu rosto ali na elipse, né? Então, muitos produtos já usam biometria facial. E aqui, acho que quem tem conta Itaú, acho que muita gente talvez já precisou habilitar o e-token para transacionar, né? Então, você entra nesse fluxo de biometria facial. Então, é algo crítico para o banco, né? Então, tem a sua criticidade, e a gente trouxe aqui um contexto, né, para compartilhar os ganhos e tudo mais. Mas vamos lá. Passado aqui o que é a biometria facial, a gente traz um contexto de como era antes, né, da gente implementar o Datadog aqui na peça. Tá? Então, a gente tinha um cenário bem desafiador. Né? A gente tinha aqui diversas ferramentas de monitoração, a gente não tinha uma ferramenta unificada, eram diversas ferramentas, não existia a monitoração ponta a ponta, então não conseguia monitorar de ponta a ponta o que começou aqui, o que terminou aqui, vários dashboards descentralizados, cada pessoa tinha um link ali guardado ali, salvo nos favoritos, e ninguém tinha ali a completude, e não existia uma equipe SRE, né? Não existia ali o engenheiro de confiabilidade, né? Isso, um time de negócios sempre querendo entregar novas features, e antes do Datadog, né, enfim, antes de toda a mudança que a gente fez, não existia um foco ali na plataforma, né? E com isso, obviamente, né, a gente tinha ali a demora para identificar e resolver um problema em produção, tá? E aí, quando a gente deparava com um problema em produção, a gente ficava com essa cara aqui de assustado. Meu Deus, onde eu olho, o que eu olho? Enfim, essa imagem, para quem não sabe, foi gerada por inteligência artificial, dá até para ver a confusão aí que está, né? Mas a gente ficava com essa cara aqui, né, de o que olhar, onde olhar, né, um monte de coisa, né, separado, um monte de lugar. Mas aí, com a ferramenta, né, com o Datadog, a gente mudou um pouco ali, né, e conseguiu até trazer o contexto, como, né, eu falei, e o Juliano aqui falou, de cultura. Né? Então, a ferramenta ela ajudou muito. Então, o que a gente trouxe aqui de ganhos? Né? A gente conseguiu trazer dashboard centralizado, né, com a única ferramenta, ter dashboards centralizado, e até na imagem aqui que tem aqui, né, vocês podem ver, tem um print aqui que tem algumas barras aqui vermelhas embaixo, né,
E aí, no momento aqui, por exemplo, de um deploy, por algum motivo, deu alguma falha aqui, a gente conseguiu rapidamente clicar naquelas barras vermelhas ali e abrir o trace. Ó. Então, tem a imagem do trace aqui embaixo. E aí, nesse trace, a gente conseguiu ver exatamente onde estava o problema, né? Qual pedaço do rastro ali estava o problema e qual era o problema. Né? Então, isso ajuda bastante. Né? Então, rapidamente ali, a gente, claro que isso aqui parece ser muito, mas a gente deu um zoom aqui no painel, a gente conseguiu rapidamente fazer rollback e direcionar ali a ação e a resolução. Tá? Então, a ferramenta ajudou muito aqui nesse contexto. Né? Com isso, os resultados aqui, depois de um ano aproximadamente rodando Datadog, a gente conseguiu reduzir 57% o tempo de MTTR, né, resolução de problemas. Então, a gente conseguiu resolver muito mais rápido quando tem problema em produção, que aí é o próximo passo. Né? Então, a gente conseguiu reduzir também até os impactos em produção, reduzindo em cerca de 78% a quantidade de incidentes produtivos que impacta, né, de fato. Então, até a percepção de quem usava a biometria dentro do banco, né, que nós temos os clientes dentro do banco, né, os produtos que usam a biometria e as pessoas, clientes ali que usam a biometria. Né? Então, os produtos começaram a observar, poxa, realmente vocês estão melhor, o que foi que fizeram, enfim. Então, a ferramenta Datadog ela ajudou a gente a trazer essa melhoria, obviamente, mas muito mais que isso, né? A ferramenta sozinha ela não faz nada, né? Então é um trabalho que a gente fez ali de aculturamento. Então a gente fez um trabalho com pessoas ali que ajudaram bastante a trazer essa cultura, trazer ali essa ferramenta para o dia a dia, criar os nossos SLOs, né? Para a gente dirigir ali a nossa plataforma com base no SLO. Então a ferramenta ela ajudou bastante, tá? Então esse é o case aqui que eu trouxe aqui da biometria. Show de bola, Álvaro, muito obrigado. E o legal nessa história é que a gente vem, aqui mesmo nessa sala, tem diversas pessoas do banco que já têm cases muito bacana. Né? A gente trouxe aqui o da biometria porque ele tem uma característica muito interessante. Todas as decisões que a gente faz é baseada em quem? Os clientes. E aqui a gente já consegue quantificar os resultados do quanto a plataforma tem convertido isso já de resultado lá na ponta. A gente tem resolvido mais rápido os problemas e reduzido alguns problemas. Né? Então, isso é muito, muito bacana. Valeu, Álvaro. E aí a gente tem um grande desafio. Né? Como que a gente escala isso dentro do banco? Com essa diferença toda de plataforma, com quantidade de pessoas, falei aí da quantidade de squads, né? Dos youtubers que a gente tem ali. Como que a gente escala isso? Bom, a gente criou uma estratégia ali que a gente chamou de Centro de Observabilidade e Excelência. Né? Se vocês olharem nas extremidades aqui, a gente tem as comunidades, como a gente está organizado, e que são as comunidades que propriamente vão aderir ao Datadog para implementar dentro dos seus produtos que serão oferecidos para os clientes. Né? E na outra ponta tem a minha equipe propriamente dita, que é a equipe de governança, que faz toda a governança dessa observabilidade, que define ali as boas práticas, né, seja em segurança, a gente está falando muito de plataforma aqui, de guardrails, de aceleradores para essa adoção. A gente faz todo esse controle, customização, otimização de custos dentro da plataforma, a gente tem um olhar completo ali, a gente olha muito para questões de segurança, de compliance, né? E aí a gente também garante toda a entrega, toda a integração junto à estratégia que a gente vem trabalhando em relação à observabilidade dentro do banco. O Álvaro comentou aqui, a gente também tem ferramentas que já faziam isso, né? E a gente está fazendo que nem a gente brinca aí, uma troca de turbina do avião em voo, sem cair qualidade, sempre entregando a qualidade que a gente precisa para o cliente lá no final das contas. E, para isso, a gente criou uma estratégia aqui que a gente chamou do embaixador de observabilidade, onde é uma pessoa que representa essas comunidades, ela tem uma visão técnica muito importante e estratégica para poder olhar de forma cross, tem o perfil SRE, que a gente está comentando tanto aqui em várias agendas, a gente fala dessa visão cross entre as squads para a gente poder reaproveitar, não reinventar, não bater de frente aí, com coisas que várias pessoas várias equipes podem estar fazendo a mesma coisa. Né? Experiência em observabilidade, porque aí ela consegue trabalhar na formação de novas pessoas. Essa aqui, estrategicamente para a gente, é super importante, porque ela se transforma num multiplicador de conhecimento. E hoje a gente tem encontros quinzenais, onde esses encontros a gente tem muita troca. O Álvaro mesmo é um representante aí, né, Álvaro? Quer falar um pouquinho? De fato, essa agenda ela é muito boa porque dá essa oportunidade de compartilhar ali experiência. Então, por exemplo, isso que eu compartilhei da biometria é um caso bem isolado, mas a gente tem
diversos outros cenários, né, que a gente, inclusive, está escalando, né, na comunidade, não só na biometria. Né, a gente está escalando diversos outros produtos dentro da comunidade ali. E aí a gente tem muitos ganhos. Né? Então, por exemplo, uma vez que a ferramenta é instalada, a gente tem a possibilidade de customizar, né, usar ali o Custom Instrumentation para eu passar contexto de negócio para dentro do SPAN e criar métricas de negócio ali, né, como o pessoal aqui do Serasa mostrou. Então, eu consigo trazer essas informações para dentro das tags ali do Trace e até reduzir, por exemplo, a quantidade de log, né, que é algo log é bem caro, né? Então a gente consegue reduzir ali a verbosidade dos logs, trazer métricas para dentro ali do contexto de trace e a gente ter mais informações ali mais fáceis, de fácil acesso. Né? Então isso, por exemplo, a gente trouxe para contexto de biometria e outros produtos e podemos levar ali no COI, de compartilhar, de falar, de levar esse compartilhar. Então é bem legal essa agenda, eu acho que é um dos ganhos bastante relevantes que a gente fez aqui no Itaú. Bacana. E aí, para finalizar, a gente pensou aqui no que a gente vem na jornada, pensamos em 3 grandes pontos para compartilhar com vocês, né, como lições aprendidas. Primeiro, a gente garantir essa estratégia end-to-end da observabilidade. Né? Isso é muito importante quando a gente está pensando ali no cliente, na evolução contínua dessa experiência. Como que a gente faz, como que a gente olha o que realmente está acontecendo, o que a gente gera valor para o cliente, onde tem oportunidade. Então, essa estratégia end-to-end é muito importante. O exemplo que a gente acabou de falar da própria criação do COI. Né? Dependendo do tamanho da sua organização, você não vai conseguir sozinho. Né? Você vai precisar criar conexões aqui. Então, essa criação de um grupo de trabalho te ajuda muito na troca de experiências e, principalmente, nos feedbacks. Né? E, por fim, olhe a parte de FinOps, de custos. Como a gente já viu em apresentações aqui, o Datadog é uma plataforma gigante, maravilhosa, tem muitos recursos. Só que você tem que saber usá-los da melhor maneira, de forma eficiente, para resolver os problemas que você tem na sua organização. Usar tudo talvez não seja a melhor solução. Tá bom? Acho que é isso. Queria agradecer muito o convite de poder estar aqui no palco. Agradecer aqui, especialmente, todas as equipes que a gente tem lá no banco, trabalhando em conjunto, aí, em parceria, e principalmente a minha equipe, que tem tido aí uma dedicação incrível para fazer essas coisas acontecerem. Obrigado aí, Álvaro, por dividir o assunto comigo também, cara. Eu que agradeço. Obrigado também, todo mundo. Né? A gente tá, como o senhor falou, a gente está representando aqui um grupo gigantesco de pessoas que fizeram um excelente trabalho. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que as palestras tenham inspirado vocês a chegar de volta na empresa e falar, eu quero implementar isso, isso e isso. Bom, uma coisa que eu queria anunciar é que em breve a gente vai ter o exame da Datadog Fundamentals em português. Então, se você não está confortável em inglês, você vai poder fazer o exame em português. Está disponível a partir de 12 de maio. Todo mundo que está aqui vai receber um link com essas informações. Então, se você quiser tirar essa certificação... Agora, no período da tarde, a gente vai ter algumas sessões da tarde que eu prometo que não são a Lagoa Azul. Então, aqui na sala ao lado, a gente vai ter a conversa com o especialista, que a gente vai ter o pessoal do Mercado Livre falando mais sobre Platform Engineer, IDPs. A gente vai ter a Daniela falando sobre segurança e alguns partners falando sobre APM. Então, se vocês quiserem conectar e aprofundar mais nesses assuntos, conecte com o pessoal ali. A gente tem 3 workshops que vão acontecer. Se você fez a inscrição, atenda. Se você não fez a inscrição e gostaria de participar, a gente pede para uns 10 minutinhos antes da palestra, do workshop começar, ficar lá na porta, que às vezes tem pessoa que se inscreveu, não apareceu, e consegue ainda fazer o workshop. São 3 workshops, um de RUM, Real User Monitoring, um de OpenTelemetry e um de Logs. Então, se você está interessado em se aprofundar em algum desses temas, atenda, porque são todos hands-on, então você vai realmente pôr a mão no produto e ver como funciona. Aproveite a tarde, conecte, faça o networking, compartilha. Esse evento é feito pela Datadog, mas é para vocês se conectarem.
não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar todo mundo junto. E antes de eu finalizar, eu queria sair um pouco do script, porque um dos nossos apresentadores hoje faz aniversário. Então, eu queria chamar de volta aqui no palco o Igor, da Serasa, para a gente poder cantar parabéns para ele. E a gente tem... E não é só um parabéns. Não é só um parabéns. A gente tem um bolo para você. Assim que a vela acender, a gente começa. Poxa, a vela não vai acender. Tá, vamos cantar sem vela, então. Não podia passar em branco. Vamos sem vela, gente? Então vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Igor. Obrigado. Depois a gente corta o bolo e dá um pedacinho para cada um. Muito obrigado. Obrigado por terem participado do evento. Espero que tenham gostado e espero que aproveitem a tarde. Valeu, pessoal.